do Índice de Desenvolvimento Humano. Alguma coisa está completamente desequilibrada nesse paradoxo. O que explica esse paradoxo no nosso país? São várias razões, algumas de origem bem antiga, que vem desde da forma como nós somos colonizados, etc. Mas atualmente, esse paradoxo se explica pela distribuição dos recursos do orçamento da União. Esse gráfico aqui, essa pizza muito mal repartida, né, mostra que em 2012 o orçamento executado, quer dizer, o que ocorreu realmente, não é o orçamento planejado, é o executado, 43,98% se destinaram ao pagamento de juros e amortizações da dívida. Isso corresponde a 753 bilhões de reais, são mais de 2 bi por dia. Quando a gente pensa em 2 bi, a gente nem consegue imaginar, né? Quanto é 2 bi? Mas uma aluna outro dia, há algum tempo atrás, num debate, me ajudou. Ela falou assim, um apartamento de 1 milhão, a gente consegue imaginar, um apartamento de 1 milhão, pagando um excelente apartamento, né? 1 milhão de reais. Imagina um edifício de 10 andares, 1 milhão por andar. Tá? Imaginaram o edifício? 1 bilhão são 100 edifícios. Imagina. Agora imagine atrás de cada um outro. São 200 edifícios de 10 andares com um apartamento de 1 milhão por andar. Gente, isso é a riqueza que sai por dia. Por dia, inclusive sábado, domingo, feriado, para a dívida. E o tema não aparece na grande mídia, não aparece nos projetos políticos. Por quê? Por causa do que nós falamos lá na primeira tela. Quem está financiando as campanhas políticas? Quem está financiando a grande mídia? E quem está ganhando com isso aí? Né? Enquanto isso, olha só como ficam os estados e municípios. 10,21% está dando para mim aqui transferência para estados e municípios. Todos os 26 estados, Distrito Federal, 5.600 municípios ficam com 10%. A educação recebeu 3,34%. A saúde, 4,17%. O saneamento, 0,04%. Tem que multiplicar por 25 para chegar em 1. É por isso que nós, sétima economia mundial, tem 60% de sua população sem saneamento básico. Então, esse gráfico permite explicar, né? Bom, e que dívida é essa que está consumindo tudo isso? Né? A dívida externa que nós temos hoje, em torno de 450 bilhões de dólares, iniciou na época da ditadura militar. Olha lá, em 1970, nossa dívida externa era 5 bilhões de dólares. Em 10 anos, em 80, ela já era 60 bilhões. E todos os livros que vocês pegarem para ler, vai explicar que a dívida do milagre econômico, entre aspas, dos investimentos, da infraestrutura, que foi toda privatizada na década de 90. Não é bem assim. Na CPI da dívida, que aconteceu na Câmara dos Deputados em 2009, 2010, que eu também tive a oportunidade de assessorar, nós pedimos os contratos que justificam aquele crescimento ali. Os contratos que o Ministério da Fazenda disponibilizou para a CPI não comprovam nem 20% do endividamento. E os outros 80%? É aquela questão dos mecanismos que geram dívida, que a gente tem que investigar. Na década de 80,
transformadas em dívidas públicas, transferidas para o Banco Central. Na década de 90, no início da década de 90, houve uma suspeita de que essa dívida havia prescrito. O que foi feito? Um acordo que transformou essa dívida em títulos Brady, o Plano Brady. Vocês já ouviram falar do Plano Brady? Transformou aquela dívida suspeita de prescrição em títulos. E esses títulos serviram para quê? Para comprar essas empresas submetidas à privatização. Então, pessoal, uma dívida que surge para construir infraestrutura, aumenta em função dela mesma com a alta unilateral dos juros provocada pelos bancos que emprestaram, porque eram eles que controlavam o FED, que controlava a taxa Prime. A dívida explode na década de 80, vem a crise da década de 80, depois isso passa para o Estado, suspeita de prescrição, é ignorado, transforma em título, o título compra nossas empresas. Então a gente fica com a dívida, que não para de crescer, perde o patrimônio, e quando aceita esses títulos e pagamentos da empresa, ainda transforma dívida externa em dívida interna. É uma história de terror, né? E não é possível que isso a gente vai continuar pagando e não vai tomar providência. Né? O pagamento antecipado ao FMI, aquela quedazinha ali em 2005, foi um pagamento de 15,5 bilhões de dólares, correspondia a 2% de toda a dívida se somarmos a interna e a externa. O pagamento ao FMI foi lesivo às finanças nacionais, por quê? Os juros com o FMI eram juros de 4%. Para pagar o FMI, nós emitimos dívida interna, na época, a 19,3%. Então, a dívida só mudou de mãos, deixamos de dever ao FMI a 4% para dever aos bancos a 19,3%. Aí muita gente pode falar, não, mas ficar livre do FMI é muito importante. Realmente, só que no dia que pagamos ao FMI, o Palocci publicou na página do Ministério da Fazenda uma carta. Este pagamento não significa o desvencilhamento do Brasil com o fundo, nos termos lá do artigo tal do Estatuto do Fundo. Então, continuamos atrelados. Nós identificamos também na época da CPI que a queda ali é mais do que 15,5 bi. O que significou aquela queda maior? Nós identificamos resgate antecipado de títulos da dívida externa, quer dizer, um pagamento de títulos que ainda não tinham vencido, com pagamento de ágio. Um ágio que chegou a 70% em algumas operações. Eu pergunto a vocês, quem aqui vai pagar uma conta que ainda não venceu e chega lá e fala assim, eu quero pagar 70% a mais? Quem faz isso? Então, está vendo como o título, professor Gaudense, foi muito bem escolhido? Políticas orientadas para interesse privado. Quem ganhou com isso? Não fomos nós. Não foi o Estado brasileiro. E se nós olharmos cada passinho do endividamento, é sempre o interesse do lado de lá. E a chamada dívida interna? Hoje está em 2,850 bilhões de reais. Passou a explodir. A dívida bruta, vocês vão achar valores bem mais a menos do que esse, por causa da maquiagem da dívida líquida. Cuidado, quando vocês lerem dívida líquida, fala, opa, porque a dívida que nós estamos pagando é a bruta. A dívida sobre a qual são calculados os juros é a bruta. Você pode até fazer um cálculo de dívida líquida, que deduz todos os créditos eventuais, para ter uma ideia de como está o seu fluxo de obrigações e créditos. Mas algumas coisas
você tem que olhar, algumas coisas não podem ser comparadas, você tem que olhar a dívida bruta. Durante a CPI, nós procuramos saber a contrapartida dessa dívida. É uma dívida, gente, de juros sobre juros. Uma dívida de transformação de dívida externa em dívida interna. Com conflito de interesse, falta de transparência, as investigações da CPI estão agora a cargo do Ministério Público e a gente está lá cobrando o andamento. Por que a gente fala que a dívida interna, esse conceito de dívida interna tem que ser revisto? Porque a gente aprende nos livros que dívida interna é a dívida contraída pelo setor público junto aos residentes nacionais. Só que, atualmente, como está acontecendo o processo de colocação de títulos da dívida interna brasileira? O Tesouro coloca os títulos em leilões. Leilões teoricamente públicos, mas nem todo mundo pode participar. Quem participa desses leilões? 12 instituições financeiras chamadas dealers. Desculpa a palavra em inglês, mas está assim na página do Tesouro. Quem são os dealers? 12 bancos. A cada 6 meses, um grupinho de 12 bancos vai se alternando. E olha lá entre eles, o Citibank, o JP Morgan, o Santander, HSBC, Barclays, Deutsche Bank. Esses bancos são brasileiros? Então essa dívida é interna junto a residentes? Tá vendo os conceitos? E como é que funciona essa colocação de título para os dealers? Como só eles podem comprar e o Tesouro Nacional tem que anunciar antes quando é que vai ser feito o leilão, eles já se reúnem e já decidem: eu vou em tal leilão, você vai em tal, você vai em tal, você vai em tal, de tal forma que em cada leilão tem ou um ou dois, para não haver competição entre eles. E o que isso gera? O Tesouro oferece o título. Se o juro não está no patamar que ele deseja, ele simplesmente não compra. Por isso é que eles são chamados de dealers. Vocês já viram algum filme que tem jogo de poker? Quem é o dealer? É quem dá as cartas, quem manda no jogo. Olha que interessante. Os compradores dos títulos são os dealers, porque eles mandam mesmo. Por isso que ano passado a Selic caiu, mas ela chegou a 7,25% em dezembro, mas os títulos foram vendidos a 11,72% em média. Viu por quê? Gente, se verificarmos isso aqui, a evolução dos gastos, enquanto aquela pizza são os gastos do ano de 2012, esse gráfico aqui mostra os gastos das principais áreas de 95, desde o Plano Real até 2011. Olha só o gasto com educação e cultura, essa linha azul mais embaixo. Olha só. Está vendo porque a carência que vocês enfrentam aqui na universidade? Olha lá o gasto com educação e cultura. O gasto com saúde e saneamento. Pessoal e encargos sociais, que gostam de falar que os servidores públicos, né, que são responsáveis pelo rombo das contas públicas, então a previdência. Não. Olha lá o gasto com juros e amortizações da dívida. E onde vamos parar? Se o gráfico da dívida interna e o gráfico da dívida externa estão em ascensão, os juros já estão subindo outra vez? Olha lá. Né? Bom, então nós já falamos, gente, é importante, quando a gente fala da dívida, a gente não pode falar só de números e só de uma coisa isolada do restante da economia. A gente precisa compreender que existe um sistema da dívida que interfere no modelo econômico, que interfere no sistema legal. As leis são modificadas para
permitir isso? Como é que a dívida consegue morder quase a metade do orçamento? Tem leis que amparam isso. O sistema político, a corrupção, que é fundamental para o sistema da dívida, senão ele não opera, e a grande mídia, né? Todo esse sistema está permitindo uma dominação financeira com graves consequências sociais, né? Esse diagrama a gente mostra nos nossos debates, principalmente com movimentos sociais, onde às vezes as pessoas não percebem a relação da vida delas com o sistema da dívida, né? Ali estamos todos nós e aqui o caixa do tesouro. Todos nós contribuímos com tributos, descontados do nosso salário, mas principalmente embutidos em tudo que consumimos no transporte, no medicamento, nos óculos, no vestimenta, energia, telefonia, alimentação, vestuário, tudo tem imposto. Pode mais um. Esse imposto deveria voltar para nós em serviços públicos, mas volta magrinho, porque a dívida leva, através dos juros, para os banqueiros, né? Os banqueiros devolvem uma parte do tesouro na compra de novos títulos, né? Os dealers lá comprando os títulos, né? E os bancos também devolvem um pouco para a sociedade através do crédito fácil, né? Para garantir a ilusória distribuição de riqueza, né? E só que a sociedade devolve gordo, né? Gordo com os spreads, com os juros, taxas, etc. Né? Os bancos investem principalmente em atividades especulativas e quando eles têm prejuízo, tem o salvamento bancário, né? Dessa forma, claro que aqui não estão todas as variáveis econômicas, mas dá uma ideia de como o cidadão está sendo lesado pelo pagamento da dívida, né? A conjuntura que nós estamos vivendo no Brasil desde junho é uma conjuntura especial, né? O povo literalmente foi para a rua, né? Em Belo Horizonte, ali, não sei se dá para vocês verem, aquilo ali é um viaduto em curva, ele ficou lotado de pessoas. Brasília, Rio, aqui no Rio, Salvador, Porto Alegre, São Paulo, Vitória, a ponte ficou fechada, Fortaleza, Recife, Manaus, Florianópolis, né? O povo foi para a rua. Mas quantos vocês acreditam que sabem que o problema da falta de investimentos sociais está conectado com o sistema da dívida? As pessoas sabem que tem algo errado, elas estão insatisfeitas, mas elas não sabem ainda, né? Então esse é o nosso desafio. Eu vou falar rapidamente da dívida dos estados, porque esse sistema da dívida federal se reproduz no âmbito dos estados e é gravíssimo e não existe no Brasil, aliás, não existia, né? Bibliografia sobre a dívida dos estados. Nós lançamos recentemente esse livro aqui, ó, Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados, que é um tema fora dos debates, fora dos estudos. O sistema da dívida se reproduz, o endividamento dos estados também não tem contrapartida efetiva. Esse endividamento tem um marco em 97, que é o refinanciamento feito pela União, que exigiu a privatização do patrimônio dos estados e exigiu a assunção de dívidas de passivo dos bancos que seriam privatizados, ao salvamento bancário aqui acontecendo. Esse refinanciamento pela União se deu em bases tão onerosas que está forçando estados e municípios a se endividarem no exterior com o Banco Mundial e com bancos privados para obter recursos para pagar para a União. Olha que aberração, gente. A divisão União, Estados e Municípios é meramente organizativa, porque um cidadão aqui, é possível ele morar na cidade do Rio de Janeiro,
e não morar no estado do Rio de Janeiro e não morar no Brasil? Isso é possível? Isso é impossível. Ele está numa cidade, ele está automaticamente no estado e na União. Quando o município ou quando o estado paga um ônus de juros muito elevado para a União, quem está tendo esse recurso subtraído é o cidadão, é a sociedade, ela pagando para ela mesma. Então, foram descobertas fraudes nesse processo de endividamento dos estados, né? E o resultado de todo o sistema da dívida é sempre o sacrifício social, né? Qual que é a situação dos estados brasileiros hoje? Uma situação de pires na mão, porque os recursos arrecadados da arrecadação tributária se concentram na esfera federal, as transferências para os estados são reduzidas e, além disso, a União subtrai mais recursos com o pagamento da dívida que ela refinanciou, além de exigir a privatização e os ajustes fiscais, etc. Alguns dados oficiais que comprovam isso. Olha esse gráfico, mostra quanto do recurso tributário vai para a União, quanto fica dos municípios, aquela lista mais reduzida, e quanto fica com os estados. Então, a repartição tributária já é às avessas, porque o cidadão vive no município. Nós fizemos uma pesquisa sobre a origem da dívida dos estados. A dívida dos estados também começa na época da ditadura militar. Nós pesquisamos todas as resoluções do Senado Federal que aprovam o endividamento externo dos estados. E a maioria das resoluções nas décadas de 70 e 80 não mencionam quem emprestou o dinheiro, o agente credor, e não mencionam para quem deu o empréstimo. E aí nós perguntamos, será que os estados também foram usados para financiar a ditadura, gerando dívida? Né? É uma pesquisa para o núcleo fazer. Outra questão que restou comprovada na nossa investigação, inclusive durante a CPI, isso constou no relatório oficial da CPI. Os estados, a partir da década de 90, sofreram o impacto da política econômica federal de juros altos para segurar o plano real. Isso aí impactou os estados e fez a dívida dos estados explodir, né? Gerando dívida em função de uma política econômica federal. E qual é a gênese do refinanciamento feito pela União nessas bases extremamente onerosas? Nós encontramos a carta de intenções com a FMI, lá de 91, de Collor, onde esse tipo de refinanciamento já estava plasmado. Tá? Bom, descobrimos uma série de ilegalidades e legitimidades que a gente pode... Eu vou deixar essa palestra aí, viu, professor? Se eu quiser colocar no site do programa, ou podemos também, todo mundo que deixou o e-mail, mandar para todos vocês, porque algumas coisas que eu estou passando mais rápido para a gente ter tempo no debate. Nós determinamos uma série de ilegalidades e um dano financeiro e patrimonial impressionante, tá? Eu vou parar um pouco nesse refinanciamento feito pela União, porque esse refinanciamento está agora, nesse momento, sendo discutido no Congresso Nacional, uma proposta do governo de alterar os juros a partir de agora, não desde a origem, mas a partir de agora. Esse refinanciamento foi condicionado ao programa de ajuste fiscal, foi condicionado à privatização do patrimônio dos estados, e foi condicionado à assunção do passivo dos bancos, que seriam privatizados. Foram ignoradas as denúncias de fraude da dívida anterior, inclusive dívidas que eram negociadas a valor de mercado bem inferior a 100% do valor nominal. Isso foi tudo ignorado, a União refinanciou tudo a 100% do valor nominal. E também foi ignoradas as denúncias de fraudes envolvendo a emissão de títulos em diversos estados e municípios. Tá? Para dar uma ideia do dano financeiro, das condições financeiras desse refinanciamento pela União, o valor refinanciado
refinanciado foi 113 bilhões lá em 98. Os estados pagaram 55 de amortizações, 121 de juros. Então eles pagaram 176, tá? Financiaram 113, pagaram 176. Em 2011 a dívida estava em 369. Entre estados e União. E isso tudo de 98 para cá, quer dizer, já estava o plano real aí, já estava a inflação baixa. Como é que essa dívida se multiplicou desse jeito? Né? Nós fizemos um cálculo para o caso de Minas Gerais, onde o núcleo teve acesso aos pagamentos mensais feitos pelo Estado de Minas para a União. No caso de Minas Gerais, a dívida refinanciada foi 18,5 bi. Essa dívida chegou em 2011 a 60,8 bi. Apesar dos pagamentos. O que nós fizemos? Nós fizemos um cálculo. Se os juros dessa dívida tivessem sido 6% ao ano, e 6% é, por exemplo, o que o BNDES cobra de empresas privadas. Então não seria nada demais se a União cobrasse isso dos estados, não seria nenhuma benesse, porque o BNDES cobra de empresas privadas. Se tivesse sido aplicado o juro nominal fixo de 6% ao ano, aqueles 66.800 não existiriam. Aquela dívida de 66 bi não existiria. E os pagamentos feitos por Minas Gerais teriam quitado toda a dívida, e Minas Gerais seria credor de 1,596 bi. Fizemos o cálculo também com IPCA mais juros de 2%. Aqueles 66 não existiriam, e Minas seria devedora de 9. Se fosse só o IPCA, 2. Se fosse o TJLP, 10. Vocês estão vendo? Então, o que a União cobrou dos estados e municípios foi uma condição extorsiva de IGPDI mais 6 a 9% ao ano. E IGPDI não mede inflação, é o índice da Fundação Getúlio Vargas que mede a expectativa de inflação que pode ou não se concretizar. O que o governo quer a partir de agora? Pegar essa bola de neve, no caso de Minas, aqueles 66, e a partir de agora aplicar um juro de 4% em vez de 6 a 9 e uma atualização em vez de GPDI, IPCA. Então seria IPCA mais 4. A partir de agora, sobre o saldo inflado, né? Tá? O que vocês acham dessa proposta? Ela é inaceitável. Agora, se as pessoas, se a academia não debater isso, não criar uma força, não pressionar os deputados, os senadores, nem eles sabem. Nós estamos fazendo um trabalho parlamentar do Senado, e olha que é a atribuição do Senado aprovar endividamento de estados e municípios. Quantos senadores nós visitamos que a gente entrega ali, fala da dívida dos estados, eles ficam assim olhando para a gente, e eles é que vão decidir, né? E nós é que vamos pagar a conta. Então, gente, nós temos que entrar nesse plano. E por isso estou muito feliz com o grupo aqui, o Instituto Programa de Políticas Públicas e de Formação Humana. Estou muito satisfeita com esse interesse, porque se a academia não abraçar esse tema e proporcionar debates, mas ali aprofundado, isso não vai